Olá, como vai? Você pode ser um feliz proprietário de shoppings e torres comerciais a partir de R$ 50 por mês. Para que isso é papo furado de gente que quer te enganar. Fique aqui conosco, curta, se inscreva, toque no sinalzinho para receber as notificações que você vai aprender de uma vez por todas o que são os fundos imobiliários e qual é a natureza jurídica desse tipo de investimento. Vamos lá, vamos aprender de vez? Bora! Então vamos aprender hoje, com bastante foco e precisão, o que são os fundos imobiliários. Você vai aprender de uma vez por todas, sem enrolação, papo furado, mas com bastante profundidade e precisão, o que de fato são os fundos imobiliários. E aí vem essa frase muito importante: nós não somos o que nós sabemos, nós somos o que estamos dispostos a aprender. Então, se você já ouviu falar sobre FII, ou se você tem interesse nesse tipo de investimento, ou sequer sabe do que se trata e quer entender primeiro para ver se é o teu perfil ou não, fica até o final desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, que com certeza você vai aprender hoje o que são os fundos imobiliários, tá ok? Bom, vamos lá. Qual é o objetivo dos fundos imobiliários? Aí, Fernando, é investir em imóveis. Tudo bem, legalmente é isso. Mas você vai colocar o seu dinheiro, o patrimônio que você constrói com tanto suor, ou uma herança, ou aquela poupança que a sua família lutou tanto para conseguir, você vai investir em algo que você não conhece? Óbvio que não. Então você precisa entender precisamente o que são fundos imobiliários. E a primeira coisa, você precisa entender o seguinte: um fundo de investimento imobiliário, que tem a abreviação FII, não é FLL não, é FII. É um grupo de investidores de ativos imobiliários. Eu não falei de imóveis, eu falei de ativos. Você precisa já fazer essa diferenciação. Quando você compra FII, você está comprando imóvel? Tecnicamente, nós vamos ver daqui a pouco. Mas você precisa já saber a diferença. É um grupo que se reúne e se propõe para investir em ativos imobiliários. Com o foco principal no quê? Na renda mensal. Então, se você já pode começar a analisar se é o teu perfil. Você gosta de operações rápidas? Você gosta de especular? Você gosta de assumir risco para ter um ganho rápido e alto? Você não tem paciência nem emocional para comprar algum investimento e deixar o bicho solto render? Você fica ansioso, preocupado, se caiu o valor, se subir você já quer vender. Você tem emocional para esse tipo de investimento? Porque o foco de investidores em FII, em fundos imobiliários, objetiva a formação de renda mensal. Esse é o objetivo. Então, se você não necessariamente está preocupado com a renda mensal todo mês pingando na sua conta, mas você quer especular ganhos rápidos e altos, o FII não é o seu perfil. Se você for ver a curvatura de evolução de um FII, você vai ver que ela tem menos oscilações, tem menos volatilidade e uma constância muito mais sólida do que ações. Por quê? Porque os investidores que compram FII não tem aquele espírito de especulação, comprei hoje e amanhã eu vendo. Por quê? Porque, volto a repetir, segundo o conceito básico de FII, o objetivo principal do investidor é o quê? Investir em ativos imobiliários para todo mês receber dividendos na sua conta, tá? Bom, como é que surgiu esse negócio de FII?
O FII se iniciou em 93 com a Lei 8.668 de 93. E aí, o que é que ela estabelece? Olha só que interessante. Ficam instituindo os fundos de investimento imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos, captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, na forma da lei tal, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Tá? Então, olha só o que a lei que criou os FIIs está falando. Os fundos de investimento é uma comunhão de recursos captado através do quê? Através do sistema de distribuição de valores mobiliários. Fernando, não está digitado errado aí? Não é valores imobiliários? Você precisa entender isso com muita precisão. Pela lei, quem investe em FII está adquirindo valores mobiliários. Ah, Fernando, mas não entendi nada. Eu estou investindo num fundo imobiliário e estou adquirindo valores mobiliários. É exatamente isso. Ah, por quê? Porque isso é bobagem, é tecnicidade? Não. Isso é muito importante você saber essa distinção, porque no próximo slide eu vou te mostrar a importância total de você saber da diferença entre investir em ativos imobiliários através da aquisição de valores mobiliários. Isso faz toda a diferença e tem uma importância fundamental que você precisa entender, tá? Então, importante, fundos imobiliários e ações têm a mesma natureza jurídica. Quem fala ao contrário para você, ou está tentando te enganar, ou desconhece o que significa natureza jurídica. Eles têm as mesmas características do ponto de vista do sistema legal. Então, por que eu estou te falando isso? Porque aos olhos da lei, quando você compra uma ação, você compra um valor mobiliário. O que é uma ação, juridicamente falando? É um valor mobiliário. O que é, segundo a lei que estabeleceu os fundos imobiliários no Brasil? Também é valor mobiliário. Portanto, a ação e FII têm a mesma natureza jurídica de valores mobiliários, tá? E isso é importante. Então fala, não, FII é muito diferente de ações. Juridicamente falando, eles têm a idêntica e exata natureza jurídica. Eles são idênticos do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista da natureza jurídica dos dois. Então vou repetir, vou ser chato na repetição disso. Fundos imobiliários e ações são idênticos por natureza jurídica, tá? Você precisa entender isso. Bom, vamos lá. Quando você compra um FII, você se torna proprietário do imóvel? Essa é uma dúvida fundamental que pouca gente esclarece do ponto de vista legal até, do ponto de vista jurídico. Quando eu compro algumas cotas de algum FII, eu estou comprando uma parte do imóvel? Então vamos chegar lá. O cotista é proprietário somente da respectiva cota, não podendo exercer direitos reais sobre o imóvel. Calma que eu vou explicar. Você viu na lei que criou os fundos imobiliários, que é o sistema de valores mobiliários. Então, quando você compra uma cota de FII, você é proprietário do imóvel? Não. Você é proprietário de um valor mobiliário cujo fundo nele integrante investe em ativos imobiliários. Por quê? Porque eu posso comprar. Existem fundos de tijolo, que são fundos que vão lá e compram os imóveis mesmo. Ah, comprei aqui o hospital.
Ah, comprei o galpão. Ah, e comprei aqui as lajes corporativas. São fundos de tijolo. E existem também os fundos imobiliários de fundos, chamados fundos de fundos. São fundos imobiliários que têm como objetivo adquirir outros ativos imobiliários. Então, existem fundos que compram CRI, outro participa de outros fundos, e investem em outros papéis, por isso que se chama fundo de fundos. E como é que funciona essa comercialização? O que se comercializa em fundos imobiliários? Se comercializa as cotas. Então, você precisa entender uma coisa. Você, quando entra num FII, você compra uma parte do imóvel? Não. Você não compra uma parte do imóvel. E pior, você não pode exercer direitos reais sobre o imóvel. O que são direitos reais, Fernando? São direitos inerentes à propriedade do imóvel. Como, por exemplo, o quê? A posse. Então vamos para a prática. Eu comprei um fundo de tijolo de lajes corporativas. Tá ok? Eu posso falar, olha, eu comprei esse tanto de cotas, preciso de um lugar para trabalhar, eu quero um espaço nessa laje corporativa porque eu sou dono do fundo. É possível isso? Não. Você vai ser expulso de lá e ainda vai responder a processo. Ué, Fernando, mas eu tenho cota do fundo. Eu sou cotista do fundo imobiliário. Tranquilo. Você comprou valor mobiliário representativo em cotas. Mas você não pode exercer direito de posse do imóvel. Então você não pode entrar no imóvel e falar, eu sou cotista, eu quero uma mesa aqui para trabalhar. Por quê? Porque o que é comercializado nesse fundo são valores mobiliários, são as cotas. É por isso que hoje em dia, com qualquer home broker, você pode comprar e vender rapidamente as suas respectivas cotas de fundos imobiliários. Por quê? Porque justamente um dos atrativos é você não imobilizar o seu capital. Esse é o principal atrativo. Você pode investir em empreendimentos que compram imóveis sem imobilizar o teu capital. Precisou de dinheiro ou quer se desfazer? Você vai no home broker, vender, saiu fora, pronto, acabou. E para vender um prédio de 20 andares, é simples? Não, não é. Então, uma das principais atratividades desse tipo de investimento é justamente isso. Ao invés de eu pegar R$1 milhão e comprar um imóvel para ter toda aquela dor de cabeça de IPTU, cartório, corretor de imóveis, laudo de bombeiro, para ter toda aquela encheção, o que eu faço? Eu compro valores mobiliários de um fundo, eu compro cotas de um fundo que investe em imóveis físicos. E aí eu recebo rendimentos mensais representativos da receita que o imóvel gerou para o fundo. Então, volto a responder para você a pergunta de forma objetiva. Você se torna proprietário do imóvel se o seu fundo for fundo de tijolo? Não. Você não é proprietário dos imóveis que o teu fundo adquiriu. Pronto e acabou. Quem te falar além disso, ou é desinformado ou está tentando te enganar. Bom, olha só o que o artigo 2º e o 3º da lei falam. O fundo será constituído sob a forma do quê? De condomínio fechado. Proibido o resgate de cotas com prazo de duração determinado ou indeterminado. Artigo 3º. As cotas dos fundos de investimento imobiliário constituem valores mobiliários. Parece confusão, né? Parece ser um negócio mais enrolado do mundo. Você já quer sair desse vídeo. Não, mas não precisa ficar chateado, não. O negócio é simples. O que quer dizer a lei? A lei quer dizer o seguinte. Olha, um fundo é um conglomerado de investidores. É por isso que se fala em condomínio de investidores. É uma coletividade de investidores que fazem o quê? Que compram cotas, que compram valores
mobiliários não resgatáveis. O que isso quer dizer? Se eu comprar não posso vender? Não, não é isso. Quer dizer o seguinte, a cota, uma vez comercializada, ela não pode ser extinta. Ela pode ser vendida ou comprada, mas extinta através do resgate só se o fundo se extinguir também. Essa é uma segurança jurídica para quem compra e vende. Porque senão o comprador originário poderia falar, extingue essas cotas que eu tenho e me dá o valor. Negativo. Uma vez que a cota foi comercializada inicialmente, você só pode vendê-la se você quiser sair do fundo. Você não pode extinguir as cotas, tá? É um mecanismo de proteção. Então não tem nada de dificultoso, é apenas realmente meio complicado do ponto de vista legal, mas tranquilo. Então, pessoal, concluindo, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio aberto ou fechado, destinado à aplicação em ativos financeiros imobiliários. Eu não estou falando em imóveis. Por quê? Porque existem fundos de investimento imobiliário que compram imóveis e existem aqueles fundos imobiliários que participam de outros fundos, que compram papéis de natureza imobiliária. Entendeu? Então, você precisa entender essa diferenciação para não fazer confusão. Então, você entendeu agora de uma vez por todas que quando você compra um FII, você está comprando as cotas de um fundo representativo de um condomínio, de uma coletividade de investidores. E você não pode exercer direitos reais sobre o imóvel. Por quê? Porque você comprou o imóvel? Não. Você comprou as cotas do fundo. Portanto, se você quiser sair do fundo, você não pode vender o imóvel. Você pode vender as suas cotas. Se você quiser entrar no imóvel porque é cotista, você também não vai poder entrar no imóvel, porque você não é proprietário do imóvel e não exerce os direitos reais de proprietário sobre o imóvel. Entenda isso de uma vez por todas. Gente, por hoje é só. Espero ter esclarecido você. Nos inscreva, curta o nosso conteúdo, compartilhe. Fique com Deus. Um grande abraço. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!